Sugestão de experiência que eu tenho já até de congresso que eu fiz. A gente tem que fazer alguma marca para quando eu fizer a edição, tá? Ou colocar um... Daí eu vejo a partir de quando eu tenho que editar. Não entendi. Uma marca... Tem um sulfite aqui, tem um papel? Aqui, por exemplo. Ah, tá. Eu ponho assim, aí eu já sei. Opa, dali em diante eu... 1, 2, 3, pá. Plaquete, câmera, ação, tipo isso. Entendi. Ah, que negócio aqui de tirar, né? Por que negócio de tirar? Som, Tá em modo avião? Tira o celular daí, tira o som e coloca o celular de novo. Faz. isso aqui tá até mais fácil, né, de mexer. Que eu regulei aqui só para pegar o braço da Fabiana. Ah, pode ficar aí. Aí eu, quando começar, eu dou uma... Mas aqui, é só para manusear para frente, para trás, assim? Caramba, sofisticado o seu, hein? Não. Oi? Legal. Como é que Ele, é? se ele desce as perninhas, ele fica curtinho, se É, eu quiser, vi. né? Eu tenho um desses. Mas eu preciso comprar um assim. Eu tenho um desses Um também. Tem? Preciso comprar um Isso é tudo novo para mim. Eu só entendo de videogame. Se tivesse meu filho aqui, eu tinha dado um baile em mim. Pai, liga o fio ali, passa ali, tá, põe o celular assim, tá, vamos mais. Bom, nem isso mancha. Isso que eu ia falar. Traz pra cá. Quer que põe a cortina branca atrás assim? Como assim, Caio? Não, Ah, não você é. tá brincando, né? Porque não tem. Não, daí deve Você pega ser. o fundo branco e você fecha ele aqui. Ah, jura? Não, mas não é o caso. Mas bom saber. Deixa ele lá por enquanto, vai. Não me provoca. Já viu como eu sou, né? Ô, Caio, senta aqui agora, deixa eu ver. Sabe aquele ali, ó. Senta aqui, que eu vou ver essa. Que aí eu vou ter que regular ela. Ela aqui tá perfeita. Ela é perfeita. Que perfeição saber disso. Legal. Tá pegando meu ombro? alguma Tá coisa? pegando. Tá, peraí. Eu, na verdade, não queria que aparecesse. E agora? Boa. Mais um pouquinho pro lado. Isso, não parece nada. É isso que tem que fazer. Não, é roteiro. Gente, eu preciso até começar a sair com óculos, porque eu não tô conseguindo enxergar. E você arruma aí, porque eu tirei um pouco a Fabiane. Fabiane. Ó, Ontem ela falou Põe a Fabiana de novo lá na palestra É. dela e eu quase corrigi ela. aí eu chego na minha dentista, eu chamo ela de Fabiane. É assim que Eu acho que até essa aqui a gente conseguiu ficar bacana agora, porque não aparece. Ai, como Então nós senta somos você aqui. Aí onde eu... O que foi? Putz, que perfeição, gente. Então senta aqui. Ai, logo, vamos começar logo, que já são 11 horas quase. 15 para as 11, acredita? É que é tudo Mas é o novo. primeiro dia, né? A próxima vez a gente já sabe. A gente vai tirar foto O e... da Fabiane tá gravando já. Isso aí tá gravando? E aqui... Tá, senta só mais uma vez ali, só pra ver esse agora, Caio, e aí beleza. Aí deu. Mas é interessante, viu? Por isso que o pessoal se arruma tudo antes de começar. Boa, essa aqui ficou perfeita. Bom, mas esse lugar é pra isso, né? Pronto, agora eu vou ligar esse vídeo. Deixa eu sair daqui. Não, começa a fazer aí. Não, você tá aí doido. Ah. Já tá ali, não tem mais como, já tá. Eu fico desesperado por falar em público. Mas a Marisa me colocaram, eu sei com as Mas pernas. você é um vendedor, cara. Como que você fica Mas desesperado eu não de sei. falar em público? Eu não consigo subir Põe no na palco. fogueira. Todo mundo ficar me olhando, não consigo não. Você sabe que ontem na palestra eu... Fica assim, sem essa por cima, Por quê? porque tá lindo o amarelo. Não, Ah, mas- eu sou tão linda. Eu acho o amarelo tão maravilhoso. Eu gosto da Marisa. Eu sou discretinha, assim, só pode não parecer. Discretinha. Ela vem com a camisa verde Amarelo. limão, ela Não, amarela mas limão assim- e quer ser discretinha. Mas no vídeo eu não gosto. E ontem, eu comentando hoje com o Caio, né, na nossa vinda, tudo que eu falei ontem, principalmente case, é bom que ele é um cara que
trabalha comigo e ele me conhece. Tudo o que eu realmente falei é o que eu uso. Faz sentido mesmo. Não é assim, blá blá blá. Lógico. É real, é fato. Eu e ele, graças às Dá sua garrafa. técnicas e recursos, a gente conseguiu Esse é o vender. meu, ó, tá com batom. Vender quanto? Uns 20 milhões para o metrô? Não me fala que eu choro. E aí? Da culpa de mim. O que você vai falar comigo hoje? Vou falar muito, meu amor, boa sorte para nós. E isso aqui provavelmente vai ficar para a história, esse vídeo vai ficar para a história, mas vai fazer muito sentido, vai significar somente para nós dois, porque a gente começou aqui uma jornada que eu não sei onde vai dar, mas eu sei que vai ser muito frutífera. Vai sim. Sucesso, Sem a menor dúvida. Estou muito pra nós. cheia de orgulho dessa nossa parceria. Eu também. Tô tão Muito feliz, Tão muito feliz. Sem palavras. Meu coração tá transbordando de alegria. Jura, que linda. Então vamos lá. Briga, tá? Você também. Bora? Bora. Então vamos lá. E o claquete? O claquete. Papel ali, Kate. Põe onde? Por que você não aumenta as perguntas aí? Só um Você pouquinho. quer que eu aumente o quê? Ah, Tamanho das letras? Isso, é. Não precisa aumentar a letra. Isso, aí mesmo. Pronto. Na verdade, assim, tá? É só ideias, mas você pode perguntar o que vem na sua cabeça. Tá. Eu tava conversando com o pessoal ali fora, na hora que eu cheguei, e eles têm a gente falando de liderança, de líder, de modelo de gestão, né? E eu falei, puxa, a Marisa já podia vir gravar aqui, né? Que Eles estavam legal. perguntando. Que bom, mas isso nós já gravamos, fique sabendo. Então, Então vamos lá, puxa aí só para eu dar uma olhadinha. Muito provavelmente a gente sai do roteiro, né? não tem roteiro, tá? É. É assim, são ideias de perguntas só pra, tipo, Tá. enfim, pra dar um guia aí sobre o que a gente vai falar. Porque assim, eu vou fazer perguntas, mas muito provavelmente lá na hora a gente vai ver o que faz mais sentido. Se fica bacana a minha voz no fundo, ou de repente vem só com a sua resposta. Aliás, você vai definir, né? Ok? Mas põe lá no começo, eu quero ver todos que eu não fiz. Isso aí que eu... Essas foram aquelas perguntas que você fez que eu te pedi, né? É, que você falou, cria umas perguntas. É que eu só fiz isso ontem, na Tá. verdade. E aí eu falei, nem vou passar pra ela porque ela não tá com cabeça pra ver isso O hoje. computador não tem tava que ficar assim para ficar melhor pra você? Não entendi. O computador tem que ficar assim? Por quê? Ele fica ruim em algum Ele sai dia? a ponta dele. Eu vou tirar Não, aqui. tira, é E, só... ó, não, é só empurrar ele. Não mexe aí. Você não mexe. Aí é o único lugar que não pode mexer. Então, peraí, deixa eu trazer aqui. Volta de novo. O que você fez aí, cara? Não fiz nada. Ó, lembrando que essa câmera só pode aparecer aqui, não pode aparecer nada dela, é É isso? isso que eu tô tirando, conforme o braço. Não, Mas ficou. você fala que eu encolho. Tem certeza, cara? Eu vou ter que dar uma olhada de novo. Não, eu não mexi. Ah, é ser controladora? Não, eu sou controladora, eu sou só... Executora. Controladora. Eu sou perfil, Perfeccionista. isso, comunicador, mas o segundo perfil é o quê? Executor. Analista. Analista? É. Executor. É o mais Você não tinha difícil reparado? perfil. Aquele que é o mais raro. Não tinha vai porque pega a ponta da TV. Você entendeu? E agora? Tá aparecendo... pegando a pontinha da TV. Mas é pra aparecer a TV toda, sabe disso, né? Não, não tá aparecendo a TV. Não, a TV tem que aparecer naquele lá. Ah, é naquele. É, aqui Esse tá daqui pegando é para. só Se eu a gente. tirar, eu queria tirar a TV. É, Não, então só tá a bom. Marisa que tem que pegar ali. Só Aí. E a não Marisa. aparece essa aqui, né? Vem um pouquinho pra cá, Marisa. Ai, não mudou meu, eu vou ter que... Não, Não, tem que tirar a TV, Marisa. Ah, porque na hora que você muda de lugar, você e ele tem um tamanho, você tem outro tamanho, você é mais miudinha, então faz sentido, entendeu? Um pouquinho mais pra cá. Tá bom, Pronto, pronto. Eu confio. Tá bom. você confia, né? Espera um pouquinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui é que eu fico no máximo. É, Pegando não o- tem outro. Tá pegando o quê? Na volta, vem aqui. Sabia? Tava perfeito aquela hora, mexeu Não tava, com tava pegando a TV. É, né? Tá bom, então não tava. Eu não olhei a TV, eu esqueci da TV. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, mas o computador é de menos. Mas pra às vezes enxergarem. Tá bom, resolveu. Só aumentar aqui a letra e... tá tudo Mas bem. pra ela ver. Não, eu não preciso ver não. Então,
Senta lá. Eu só vou falar, não quero ver nada. E se eu for Ele tá na beirada aqui. Se eu for ficar olhando resposta, Eu tirei. Ah, agora sumiu. Senta lá, Tchau, bora. se eu for ficar pensando em resposta, filha, aí não sai nada. Tem que É. ir no automático. Você deixa aí que uma entidade superior vem, aí vem a inspiração na hora. E sempre inspirar, né? Joia. Claramente. Não, ainda não. Você não começou? Pode ir. 1, 2, 3. Uau! Eu não sei nem como expressar a minha alegria de estar aqui no nosso primeiro podcast. Meu Deus do céu, primeiro de muitos. Primeiro de né? muitos Eu e tô primeiro tão de nós. feliz. A gente começou outro dia. Se a gente fosse contar a nossa história, Fabiane, já pensou tudo que a gente teria que falar? Então eu vou só resumir, né? A gente começou num evento aqui em Mogi há 2 semanas atrás, exatamente no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Mas a gente já Que viu marco, tanto- né? Que E marco. você sabia que 8 de março é o dia do meu aniversário de namoro? Olha. E eu me casei no dia 7 de março, porque no dia 8 de março não dava. Só comemoração nesse Então, dia. assim, tudo na minha vida parece que é um marco de 8 de Coisa março. Olha que interessante. coisa. Maravilhoso, né? Então a gente não poderia ter começado em grande estilo numa data melhor. Que você comemora um monte de coisa. Então, vamos deixar bem registrado aqui que esse é o primeiro de muitos, mas a gente tem um outro trabalho paralelo, a gente vai fazer bastante eventos, treinamento, palestras. Semana que vem a gente já vai estar num outro evento grande lá em Guarulhos, a gente vai falar isso ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Mas hoje o foco vai ser a Fabiane, nós vamos falar sobre muito assunto, mas mais especificamente, que é o que ela faz com excelência, né, Fabiane? Fala um pouquinho aí sobre o que você faz. Fala sobre esse trabalho maravilhoso, genial, que você consegue extrair da tua equipe, do pessoal que você treina, a liderança. Define para mim, Fabiane, o que é um líder eficaz? O que é, na sua percepção, que a gente considera um líder eficiente, eficaz, que traz resultado? Eu costumo dizer que liderar é inspirar as pessoas. Né? Porque se o líder não inspira, ele não consegue liderar. Né? Por que eu me guio por você, por exemplo? Porque você me inspira. Né? Então, quando a gente olha para aquela pessoa que inspira, que faz os nossos olhos brilhar, que a gente quer ser como ela em alguns aspectos, nem precisa ser em todos, mas em pelo menos alguns aspectos, é porque aquela pessoa nos inspira. Então, um líder, a princípio de tudo, ele precisa inspirar as pessoas. Que bom, gostei disso. Eu vou levar para a vida, hein? Tá vendo? Olha aí, ó, uma lição sábia que a Fabiana ensinou. Ela tem experiência, gente. Quanto tempo de experiência, Fabiana? Já tem quase 30 anos, né? Vai entregar minha idade desse jeito, né? Não precisa falar a idade, não queremos saber. Mas me fale então, em números, quantas pessoas, quantos treinandos passaram por você nesse período todo? Quantos líderes você treinou? Olha, desde quando eu comecei a atuar com liderança, mais especificamente em 2007, né? Foi quando eu realmente deixei de atuar na área da qualidade, com auditorias, e passei a atuar mais na frente com os líderes, fazendo a transcrição, vamos dizer assim, né? A tradução do que é a autogestão. Gostaria? Para que os líderes entendessem isso com maior clareza e conseguissem aplicar nas equipes. Então, isso de 2007 para cá. Então, só aí a gente já tem 2017 para 2024, 17 anos. Né? É isso? É uma história, hein? É muito líder que foi bem treinado por ela, né? 17 anos. E aí, todos esses líderes, né, que eu atuei com eles, desde dentro das empresas, até depois quando eu comecei a empreender, e aí veio, né, os serviços de treinamento, de consultoria, de coach, de desenvolvimento de líderes. Aí a gente deve ter umas centenas, aí nunca parei para contar. Mas agora eu te deixei pensando, né? Nunca parei para contar. Quantos líderes aí já passaram na minha vida e a gente já trabalhou junto e eu pude ajudar, né,
contribuir com a carreira deles, contribuir com o desenvolvimento de liderança deles, né? Então, assim, tem algumas dezenas, talvez não centenas, mas algumas dezenas com certeza. Eu não tenho dúvida, né? Foi um trabalho excelente que todo mundo que passou aí pelos seus treinamentos, né? Pela sua consultoria, só trouxe resultado, né? Sim. Mas por falar em líder, vamos ver se você consegue me trazer, quando a gente fala assim em liderança, em líder, em tudo que você fez, tem algum, não precisa nem falar um nome, se for o caso, vamos deixar isso bem guardadinho, mas tem algum líder assim que você chegou no ambiente e falou assim, meu Deus, esse aqui vai me dar problema, eu estou sentindo que eu vou ter um desafio grande. E quando você entregou hoje, você olha e fala, nossa senhora, que trabalho excelente, que orgulho em saber que eu entreguei esse profissional para o mercado. Você tem isso? Tem vários, né? Tem vários. E aí a gente passa desde aquele líder que é um líder extremamente controlador, autoritário, né? Que tem dificuldade de lidar com as pessoas, e aí ele não inspira, né? Ele coloca medo. Então o líder, quando coloca medo, ele não está liderando, ele está sendo chefe, né? Tomando e você obedece. Eu tenho um amigo que fala isso direto. Tem um parceiro de trabalho, ele está sempre comigo, ele fala muito. Isso é um chefe, isso é um líder. Ele joga na minha cara, assim, mostrando que ele sabe do assunto. Ele sabe que eu estou falando com ele. Então, assim, o líder, quando ele tem essa dificuldade de lidar com as pessoas, de querer controlar, de querer ser autoritário, de querer fazer as coisas do jeito dele, né? Não aceitar que as pessoas sejam elas próprias, que elas tenham o seu próprio perfil, o seu próprio modo de fazer as coisas acontecerem. Então, são os líderes mais difíceis de ser trabalhados comportamentalmente falando, né? Porque muitas vezes eles não aceitam nem que eles estão errados. Começa por aí, né? Eu tô certo, esse é o meu jeito é o jeito certo. Então, assim, todo mundo tem que se adaptar ao caminho. E muitas vezes esses líderes, eles estão à frente das empresas. Olha, Que são, né? Que é o que é pior. Muitas vezes eles são os empresários, é o acionista, é a pessoa que está ali comandando aquela empresa. E aí, como você lida com isso? Como que você, se ele não aceita que ele precisa da mudança, se ele não aceita que existe algum ponto a desenvolver ali? E aí é um grande desafio. Então, eu já fui chamada, por exemplo, por sócios, que um dos sócios tem esse perfil, e aí os outros sócios sabem que ele precisa ser desenvolvido, né, que a gente precisa fazer um trabalho com ele, e ele aceitou o trabalho, mas até ele realmente se entregar para esse desenvolvimento é uma outra coisa. Porque ele aceitou o trabalho porque os sócios né, definiram que eu acho que isso é importante para você. Ok, mas aí ele vai para o processo de desenvolvimento fechado. Ele não tem abertura. Ele não dá aquela abertura de realmente se desenvolver, de que ele sabe que ele precisa daquilo. E aí, com o passar do tempo, quando você realmente consegue fazer com que aquele líder perceba os pontos de melhoria dele, perceba aqueles gaps, né, de desenvolvimento, de competências de liderança que ele tem, quando ele percebe tudo isso e realmente se abre para o processo, ele fica lindo. Já viu, né? A Fabiane sabe tudo de liderança, meu Deus do céu. Quem acompanhar o conteúdo dela, olha, vai aprender muito, eu não tenho a menor dúvida. Fabiane, vamos falar um negócio. Deixa eu fazer um resuminho aqui. Eu e a Fabiane nos conhecemos há praticamente 7 anos. Nós nos conhecemos num ambiente de formação. Então a gente domina, conhece e pratica todas essas ferramentas, né, de liderança, de autodesenvolvimento. Então é um universo que a gente tem em comum. Mas eu vou me atrever a fazer uma pergunta para ela, porque é assim uma provocação que eu quero saber dela no seguinte. Vamos falar de perfil comportamental? Você falou até agora sobre perfil. Então vamos lá. A gente sabe, entende, reconhece que perfil muda. As pessoas podem mudar, né? Eu quero ser uma pessoa mais líder. Eu quero ser uma pessoa mais executora. Eu vou lá e pratico, né? Eu faço um trabalho, eu faço um coach, né? Para poder extrair esse perfil que eu vou ter que utilizar em alguma área da minha vida, certo? Você já pegou algum líder assim, vamos ser sinceros agora,
que você viu que realmente não tem jeito para liderança? Existe isso? Ou toda pessoa tem aquele perfil, consegue desenvolver? Eu não sei, tem área da minha vida que eu acho que eu não consigo, não adianta. Eu sou assim, eu falo muito, gente. Então, assim, se me colocar em algum lugar que eu tenha que ficar mais contida, eu acho que eu não vou conseguir. Mas tudo bem, eu estou aqui, a Fabiane, que vai me dizer se eu consigo ou não. Um líder, ele consegue sempre desenvolver ou não? Ele consegue se ele quiser, Marisa. Muito bom, hein? Se quiser, anota isso. Porque tem muitas pessoas que não querem liderar, né? E aí está o grande X da questão. Muitas, a grande maioria das empresas cometem esse erro, que é o quê? Tem um excelente técnico, o cara é ótimo no dia a dia, ele executa muito bem, ele faz tudo muito bem, ele conhece o processo perfeitamente bem. Vou promover ele para líder, vou promover ele para supervisor, para gerente. E aí o que acontece? Ele simplesmente, né, muitas vezes a pessoa que está sendo promovida vai ali, né, pelo orgulho, né, pelo ego de estar sendo promovido, mas ele nunca quis ser líder, ele nunca quis comandar pessoas, ele nunca quis estar à frente da gestão de pessoas. E aí quando ele percebe, é tarde demais, porque ele se torna um ser extremamente infeliz, que não quer fazer aquilo, que não gosta de fazer aquilo, e aquilo que ele fazia antes como técnico era aquilo que ele amava. Por isso que ele era ótimo, né? Então, o que eu chamo muita atenção dentro das empresas na hora de fazer o desenvolvimento de pessoas é justamente olhar para esse perfil comportamental da pessoa, né? E buscar entender se essa pessoa quer aquilo, se essa pessoa realmente, né? Porque muitas vezes eu posso não ter o perfil de líder, eu posso ser um excelente técnico, mas eu quero ser líder, eu quero gerenciar, eu quero esse cargo para mim. E aí eu vou fazer de tudo para desenvolver todos aqueles gaps que eu tenho, que eu preciso desenvolver, que são as competências de liderança, né? Mas se eu não quiser, Marisa, como que eu vou desenvolver algo que eu não quero? Faz muito sentido. Né? Querer é algo muito importante, né? É a maior motivação que o ser humano tem, é querer algo. Eu digo sempre isso, né? Antes de você exigir que o seu líder, que o seu liderado, que alguém da sua equipe desenvolva algum tipo de competência, primeiro, haja com transparência, né? Seja claro, por que aquela pessoa precisa desenvolver tal competência? Onde que isso está afetando na carreira dela? E isso é importante para a empresa, mas isso também é importante para aquela pessoa? Aquela pessoa sente que esse impacto faz diferença na vida dela? Porque se ela não sentir, não Uau, adianta. que bacana isso, hein? Que interessante. Como que a gente desenvolve alguém se a pessoa não sabe por que ela está sendo desenvolvida? E muitas vezes acontece isso. A gente é chamado dentro das empresas, preciso desenvolver uma pessoa específica da minha equipe. Ok, mas a pessoa sabe que ela precisa desse desenvolvimento? Quantas vezes você já fez um feedback para ela? Muito bom. Já nós vamos falar de feedback. Eu gosto desse assunto, sabia? Eu também adoro. Nossa, um assunto muito importante. Ninguém usa, nem no dia a dia, nas empresas muito menos. Eu quero falar de um outro assunto. Eu já passei por isso e sei que muita gente passa pela seguinte situação. Como lidar com uma empresa, eu já vivi isso muito recentemente, que traumático que é essa experiência. Você lidar com uma empresa de família, é ou não é um desafio grande? Fala, Fabiana. É um dos maiores desafios. Estou certa mesmo? Todas as empresas familiares, normalmente, né, a gente passa por essa grande dificuldade de lidar com as pessoas envolvidas ali. Como você consegue separar na família o que é problema familiar? Porque tem muito, né? Sim. Eu vivi muito com isso, né? O Caio, ele está comigo aqui, ele está aqui nos bastidores, mas ele está acompanhando. A gente conviveu e trabalhou numa empresa assim. Familiar, isso é muito complicado. Tem a coisa do ego? Tem. Isso todo ser humano tem, a gente sabe, né? Mas com família, e a gente teve uma experiência de trabalhar com uma cultura específica, onde eles têm aquele hábito de respeitar o mais velho. E nem sempre a gente sabe que é assim, né? Às vezes o perfil de liderança não está com aquele que é o mais velho. Sim. E quando você percebe isso, como você consegue lidar e trabalhar com com esse perfil de cada membro da família, com esse ego? Fala para mim.
Primeiro, eles precisam ter muito claro qual que é o papel de cada um dentro da organização. Porque normalmente as coisas se misturam, se embolam, né? Então, quando é família, você tem muito essa questão da liberdade, de cada um falar o que pensa, né? Porque você fala o que pensa dentro de casa, então a gente tem liberdade, a gente se conhece profundamente, eu sei exatamente onde que está ali, né? Onde que eu posso mexer, onde que está o calo do outro, né? Então, primeira coisa é definir exatamente quais são os papéis envolvidos para cada um dos membros da família. Muito bom. Então a gente primeiro define, ok, quem é que é responsável pelo comercial, pela área de vendas, por contato com clientes, quem é que tem um perfil mais administrativo, que vai cuidar das finanças, que vai cuidar do gerenciamento, dos processos, quem é da operação, que vai cuidar lá da operação em si. Então, primeiro, definir os papéis e as responsabilidades de cada um. Ou seja, chega na empresa já mostrando, colocando cada um no seu papel. Exatamente. Cada um no seu quadrado, não adianta inventar, cada um tem perfil e trabalhar já no perfil que eles já tem. Aquilo que eles gostam, aquilo que eles mais se identificam, né? E cada um ter o seu papel dentro da empresa, dentro da organização. Para a partir daí, eles poderem se respeitar. Eles poderem saber ter um limite de cada um até onde vai. Né? É lógico que não, esses limites são sempre ultrapassados, né? Na maioria das organizações familiares, esses limites são sempre ultrapassados, mas é importante eles terem esse limite para eles saberem se respeitar. Fabiane, você já entrou numa sala só de família, só de parente, e você tem que separar uma DR? Você tem que resolver esse problema familiar antes de entrar no trabalho? Acontece muito? Acontece. Algumas vezes, não muito, né? Mas acontece algumas vezes. A gente pegar e chamar a pessoa, opa, peraí, aqui é a empresa, sua casa é lá, aqui é a empresa, vamos pensar na empresa em primeiro lugar? Vamos lembrar lá, quais são os objetivos da empresa? Onde que a empresa quer chegar? Né? Empresa, então separar a pessoa jurídica da pessoa física, trazer eles para essa consciência. Não falei que ela sabe muito, que ela tem muito para dividir e compartilhar? Meu Deus do céu. Fabiane, vamos falar um pouquinho mais sobre esse núcleo familiar, mas associado a isso, vamos imaginar que você tem um núcleo familiar, que você está tratando, trabalhando a liderança, e nesse processo você percebeu que não dá, o conflito é muito grande. Você já chegou a abandonar uma empresa assim? Não cheguei a abandonar. Nunca cheguei a abandonar nenhum processo de desenvolvimento, eu sigo até o final, porque até então deu certo de seguir até o final. A gente conseguiu ali, né, contornar e colocar cada um dentro dos seus papéis e fazer com que cada um entenda quais são os seus gaps, quais são os seus pontos de desenvolvimento. Alguns processos ficam mais extensos, né? Acontece. Alguns processos ficarem mais extensos para que as pessoas envolvidas, elas consigam realmente entender o que precisa ser mudado. Você nunca abandonou. Não. O cliente às vezes abandona, né, gente? O cliente abandona, às vezes, mas eu não abandono, não solto a mão. Assim, mexe não só com a estrutura da empresa. A gente, quando entra no trabalho, numa consultoria, numa empresa, se envolve a pessoa, o sentimento, o que está dentro dela. Ela não está preparada para isso. O ser humano nunca está preparado para mudanças. Imagina mudar uma estrutura que envolve tanto o trabalho quanto a família. Eu acho que isso é muito complexo. E eles fogem, né? É normal eles fugirem. Porque eles estão ali dentro daquele processo que gera autoconhecimento, que gera mexer na sua estrutura, às vezes, mais íntima como pessoa, para poder chegar ao empresário, né? Ao papel de empresário. E aí, daqui a pouco, a gente precisa mexer em alguns processos, precisa mexer em algumas estruturas internas da empresa. E aí, eles começam a perder o controle. Né? Eles acham que estão perdendo o controle. Né? Na verdade, eles têm esse sentimento, estou perdendo o controle. Na verdade, não, o controle está ali na mão dele, eu não vou fazer nada com que ele não permita que eu faça. Né? E aí, às vezes, você tem que dar umas insistidas. Né? Não abandona, você tem que dar umas insistidas. E aí, olha, isso daqui é importante a gente fazer por isso, por aquilo. Explicar, se ele não fizer aquilo, no que vai impactar, né? Qual que vai ser o resultado. Que bom, né? Eu acho que isso aí é um bom incentivo, né? Sim. Você traz case, mostra, assim, fala de
empresas, cita Sim. alguns casos para motivar a equipe da Sim, empresa? a gente utiliza, né, diversos exemplos vividos, né, pela minha experiência, exemplos que eu trago de outras vivências, né, de outras experiências de outros consultores, enfim, de outras pessoas, a gente vai trazendo e vai recheando ali o pacote. Fabiane, você já chegou assim numa empresa onde ela não tem absolutamente nada de estrutura, de organização, não tem o RH, não tem o financeiro, eles acham que tem tudo, né? Mas não tem nada. E isso é muito comum, a gente sabe. Quando você chega assim nesse ambiente, eu tenho certeza, né, e até porque eu te conheço, que você tem como base sólida o RH, certo? Mas você, de certa forma, interfere em outro departamento, financeiro, administrativo. Como é que você faz para organizar essa empresa que não tem nada planejado, que ela tem aquela verdadeira confusão e que normalmente é família? Mas não, às vezes uma empresa médio porte, ela está querendo o crescimento e por conta disso ela não consegue. Por onde você começa? A minha base, na verdade, eu tenho o RH como um dos braços, mas a minha base é a gestão estratégica. Né? Que isso aplica em qualquer departamento. Isso aplica em qualquer departamento. Então, a minha experiência de base, né, de quando eu comecei a minha carreira, era na área de gestão da qualidade, implantação de sistemas ISO 9000, entre outros. Né? E aí a gente ia para todas as áreas. Você vai estabelecer processos em todas as áreas da empresa. Né? E o que eu gosto da gestão estratégica, quando eu chego numa empresa, né, que não tem nada, né, e eu tenho aí 2 ou 3 casos hoje que eu estou trabalhando dessa forma, é que você chega dentro da empresa, a empresa não tem nada implantado. Os sócios, os donos da empresa, eles não sabem para onde ir. Eles não sabem quais são as metas e os objetivos dele para daqui a 2 anos. Eles simplesmente não tem missão, não tem valor, tem nada. não tem nada. Eles simplesmente estão trabalhando. Só trabalhando. Faturando, pagando conta e só. E não tem noção. Não tem noção. É outro universo para eles, né? Exatamente. A gente vê, nossa, tem isso, tem uma estrutura, tem um plano de negócio, meu Deus, que interessante. Então, por onde eu começo, né, respondendo a sua pergunta? Pelo plano estratégico. Vamos primeiro desenvolver aí, desenhar quais são as suas políticas, qual é a missão da sua empresa, aonde que a sua empresa quer chegar, qual é a visão da sua empresa para daqui a 2, para daqui a 5, para daqui a 10 anos. Aí você faz esse Quais são plano. os valores, o que é importante? Através de quais comportamentos, de quais atitudes você alcança, né, as suas metas, os seus objetivos, o que você não abre mão dentro da sua empresa. E aí a gente começa a trabalhar dentro de uma política estratégica. E aí isso só com os donos, os sócios, os diretores, né? Só com a alta direção. Começa só com os líderes. Só com os líderes. Aí depois disso a gente desdobra, ok, agora vamos pegar esse plano estratégico e vamos desdobrar eles em objetivos, né? Diversos objetivos para diversos setores. Qual é o objetivo principal para a sua área de vendas hoje? Qual que é o objetivo principal para a sua área de operação? Então, o primeiro passo junta os líderes de toda a empresa, começa a trabalhar eles, as missões, a estratégia, e depois começa a trabalhar por departamento. Por departamento. Tem departamento que é mais importante, mais especial. O departamento de venda, eu defendo um pouquinho o departamento de venda, não sei porquê, né? Ele sempre acha que ele é o mais importante da empresa. Ele acha que o dinheiro vem só do trabalho dele. Eu acho que é também, mas não é, lógico que não. Mas tem um departamento que você acha que é o primordial ou não? Eu acho que todos são, né? Todos têm a sua relevância e aquilo, é como um organismo, né? Um corpo humano. Qualquer pedacinho que faltar vai fazer falta. Vai fazer falta. Né? Com certeza. Qualquer pedaço que faltar vai fazer falta. Muitas vezes a área de vendas é importante porque ela traz os negócios para dentro da empresa, mas se você não tiver o cérebro lá da operação que sabe fazer, né, sabe fazer acontecer, sabe fazer o produto chegar no cliente, não adianta nada, não adianta a área de comercial vendas. sabe tudo. Não O comercial sabe vender, ele sabe entregar, eu não sei. O meu comercial sabe tudo. Não adianta a área de vendas vender se você não tem condição de entregar. Né? E a gente queima a empresa feio. Então, assim, é conseguir realmente fazer esse desdobramento dentro das equipes e aí sim eu levo essa estratégia
para as equipes. Eu vou para as equipes levando clareza. Olha, é aqui que a empresa quer chegar. Você está alinhado com isso? Você está afim de realmente vestir a camisa da empresa, né? Como a gente costuma dizer, para ajudar a empresa a chegar nessa visão dela? É um caminho, hein? E aí? Eu preciso perguntar, desculpa eu atrapalhei, mas senão eu vou esquecer esse pensamento, essa pergunta eu acho que é interessante. Como que você chega na empresa? A empresa percebe que ela precisa de um profissional como você? Ou você está sempre tentando, fazendo uma prospecção? Em que momento que a empresa percebe? Não, eu preciso de um profissional para ajudar. Ou ele não percebe, ele está sempre no mito da caverna. Na maioria das vezes, as empresas chegam até mim. Né? Eu confesso que eu faço muito pouca prospecção. Como eu trabalho sozinha, não dá para pegar um monte de negócios ao mesmo tempo para cuidar. Então, eu vou por partes e normalmente essas partes elas chegam até mim. Chegam até mim através do Google, das redes sociais, indicações, né? Muito de indicações. Então você faz um trabalho num lugar, aquele trabalho deu um bom resultado, e aí ele te indica para um colega, te indica para um amigo, para um outro empresário. Isso acontece bastante. Aconteceu de você chegar assim numa empresa e falar assim, meu amigo, o seu amigo de infância, o João, me indicou você. Ele fala que você precisa do meu trabalho. E ele ficar assim assustado, ele não saber do que se trata, e não entender nada, e ficar surpreso com tudo que você tem condições de levar de melhoria para a empresa dele? Na verdade, quando eu chego numa empresa pela primeira vez, né, que eu vou apresentar o meu trabalho, eu peço licença para poder fazer um diagnóstico, para poder entender o que a empresa precisa. Diagnóstico de clima, né? Não da empresa como um todo, Da diagnóstico empresa como estratégico. E aí eu sento com os sócios, com a direção, e eu faço uma série de questionamentos sobre os diversos processos da empresa. E aí, se ele foi recomendado, se foi um amigo que indicou, se ele realmente está aberto àquele processo, ele vai ser transparente comigo. E aí, através disso, eu gero então um relatório para ele maravilhoso, mostrando para ele quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são os pontos de melhoria, mostrando tudo para ele nesse relatório, sobre cada uma das áreas da empresa dele. E no final, aquilo com que eu posso ajudá-lo, né, lógico, aquilo que eu posso ajudá-lo, eu faço algumas propostas para que ele entenda como que eu posso ajudá-lo, mas tem coisas também que eu não posso ajudá-lo. Então, tipo assim, finanças, áreas contábeis, Você área não fiscal, não interfiro. Você já entrou numa empresa assim, percebeu, não, agora a gente precisa trazer um especialista da área de finanças. Sim. Já percebeu isso? Agora eu preciso trazer um especialista aqui de venda, um Sim. gerente. E aí eu tenho parceiros, né, parceiros de Ok. negócio que eu consigo trazer e apresentar, né, e falar, olha, essa pessoa pode te ajudar, né, com essa competência que você precisa desenvolver aí dentro do seu processo. Então, alguns parceiros estratégicos a gente tem aí, né, a história também. Tenho muita curiosidade de saber isso. Meu Deus, como eu tenho essa curiosidade. Fabiana, eu quero saber assim, o que você tem ali dentro de informação, de dica de ouro, que se as pessoas soubessem que você tem isso, que vai ser a solução para a vida deles, a vida profissional, vamos assim dizer, né? Que eles pagariam. O que você considera? Putz, isso aqui vale ouro e está aqui dentro de mim. E por que ninguém vem aqui buscar? O que você considera? Tem uma coisa que as pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito, né? Mas que é muito importante, que as pessoas não têm noção da importância e do valor que isso tem quando elas tomam a consciência, que é o autoconhecimento. Ai, olha, eu não esperaria outra resposta vindo dela. Então, Isso assim, vale ouro, né? vale ouro. E todos os processos de desenvolvimento, eu costumo dizer que a gente inicia por autoconhecimento. Então, mesmo que seja um processo estratégico dentro de uma empresa, eu inicio pelo autoconhecimento, seja o autoconhecimento do sócio, dos diretores, ou seja o autoconhecimento do próprio negócio, que muitas vezes a empresa não tem. É verdade, né? Então, assim, é a base de tudo. Então, primeiro, olhar para si, olhar para dentro de si, olhar para dentro da sua empresa, entender aonde você quer chegar, entender quais são os seus grandes objetivos, entender por que você está ali, se realmente você gosta de estar ali.
Porque se não gostar, não Olha, faz fica de sentido. olho dela, hein? Aí, ó. Chama ela e ela vai fazer isso. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Isso é muito maravilhoso, né? A gente que vive e faz isso. Ô Fabiane, fala um negócio aqui pra mim. Eu faço umas palestras, né? E aquela parte assim que me deixa assim feliz da vida. Parece brincadeira, né? Mas na hora que eu vejo aquele público tocado, chorando, por que será, né? Não sei, parece que a gente pegou naquela parte mais sensível, mais guardada da pessoa, né? Isso me deixa feliz, eu não vou mentir. Fala a verdade. Você já fez muita líder gigante de 2 metros de altura dentro de uma sala, só você e ele chorar? Sim. Você sai feliz quando você vê, uau, eu fiz aquele líder chorar. A questão não é sair feliz porque você fez o líder chorar, né? Mas a questão é você saber que ele se entregou, que ele está aberto para o processo. Porque quando ele se entrega, quando ele está aberto, ele deixa a sua emoção fluir, né? Então, quando você faz chorar, a questão não é fiz a pessoa chorar. Não. Que legal. Porquê? Tudo Ele é um se porquê, entregou. né? Que legal. Ele está aberto. Aí agora a gente começa a conseguir trabalhar, né? Eu vou até consertar essa parte, porque senão o pessoal vai achar que eu vou lá, faço a palestra. Que você faz né? querendo chorar, Mas né? não é isso, não é, é por trás desse choro, a gente sabe que teve uma parte da pessoa que ela se entregou no processo. Ela se deixou levar. Ela entendeu que aquela ferramenta é poderosa e que tem condições de mergulhar dentro de si. Porque ontem mesmo eu fiz uma palestra, a Fabiane participou também, né? Ela teve a oportunidade. E essa parte de você falar, entregar conteúdo, não é só sobre isso, não é sobre entregar conteúdo. É sobre saber que parte de você está no processo. É sobre saber que o que você faz vai transformar e vai mudar a vida do outro. Faz sentido isso, Fabiane? É lógico, total, né? É contribuição, né? É o seu propósito. É Por que missão, você tá ali? podemos falar que a missão é propósito de vida? Você realmente se descobriu, você acha que a sua missão de vida é ali em trabalhar liderança, trabalhar o RH? É essa a sua missão de vida? Na verdade, sempre foi, né? Sempre foi. Mesmo antes de eu empreender, eu já fazia o que eu faço. Só que eu fazia dentro das empresas e muitas vezes fazia inconscientemente, né? A partir do momento que eu fiz alguns processos de autodesenvolvimento e que eu enxerguei que aquilo que eu fazia já dentro das empresas, com os líderes, com as equipes, com as pessoas, era aquilo que eu mais gostava, né? Ouvir o outro e ter condição de, puxa, eu posso te ajudar, é muito gostoso. Eu vou falar um negócio agora aqui para a Fabiana e para todo mundo que quiser ouvir, né? Eu sou uma pessoa que eu sou treinada, eu sou moldada, eu sou preparada para ouvir. A gente com o tempo vai modelando essas partes de acordo com o que a gente faz, né? E aí eu fiquei lembrando, eu lembrei disso agora, né? Parece que disparou um gatilho em mim, né? Essa história de gatilho é muito forte, né? Aí eu lembrei que uma pessoa, uma amiga minha, outro dia ela me ligou assim do nada, chegou uma mensagem para mim, eu quero falar com você. Aí quando eu atendi o telefone, ela me fez uma pergunta assim, sobre a minha... Sabe quando a gente se assusta? Eu me assustei com aquilo. Ela estava preocupada comigo, ela queria saber de mim, aquilo foi maravilhoso. Mas a gente está muito predisposta, a gente é treinada para isso, para ouvir. Eu entro assim nos lugares quando alguém vê assim um pouquinho, sabe da minha história, vê algum vídeo no Instagram ou vê sobre mim, sobre o meu perfil, aí já fica assim, ai, eu tenho até medo de falar as coisas para você, você já está me analisando. Eu falo assim, eu analiso, mas não julgo, essa é a diferença. Então assim, a gente se treina para isso. Não é fácil, né? Porque isso é inerente ao ser humano sempre julgar, mas a gente trabalha muito essa questão, porque no papel de ouvinte a gente tem que extrair a história dele, porque a gente ali está como resolvedor de solução do problema da pessoa. Não é isso, Fabiana? Falei algo absurdo? Não, você falou tudo. E essa questão do julgamento, né, é algo que é muito importante, que é muito relevante para a vida, né? Eu digo que eu sou outra pessoa depois que eu aprendi a julgar menos. Porque a gente julga, não adianta, a gente é ser humano, a gente julga, né? Mas quando dentro dos processos a gente realmente estabelece a confiança, né, com aquela pessoa que você está desenvolvendo,
é aquela pessoa entende que você não está julgando tudo aquilo que ela está falando, tudo aquilo que ela está trazendo, tudo aquilo, a forma de fazer dela. Você não está ali para julgar, você está ali para ajudá-la, para você dar a mão, né? E de alguma forma você fazer com que ela faça diferente, mas com que para que ela entenda o que ela precisa fazer diferente, sem que você julgue. É difícil isso, né? É difícil, não é É fácil. muito difícil. Então, assim, essa questão do julgamento ela é extremamente importante. Porque se você não estabelecer confiança, Não, nada foi. acontece. Já aconteceu assim, chegar num cliente, num trabalho, não teve empatia, não rolou, acontece, né? Ou não, é raro. Não bateu, o santo não bateu, né? Acontece isso, já Eu acho que aconteceu. mais por partes dele do que da minha, É, né? Acho que por partes dele sim, porque já fiz diversas propostas. Mas o parte do cliente, a gente sabe, ele vai arrumar todo tipo de desculpa, de pretexto, isso aí é natural, né? A gente percebe quando alguém faz o que gosta, quando ela fala. Fabiane, durante todo o tempo, ela fala com um sorriso tão aberto, tão largo, ela passa um prazer nas coisas que ela fala. Isso é muito lindo, né, Fabiane? É muito prazeroso o seu trabalho? Eu confesso que eu sou grata a Deus, ao universo, por hoje ter condições, por hoje não, né? Já há bastante tempo ter condições de realmente fazer o que eu mais gosto de fazer. Como é um dia perfeito para você? Como que é a rotina de um dia que você chega lá no final do dia, à noite, sentada com a filha, com o marido, você fala, esse dia foi especial, eu fiz tudo. Como você considera um dia perfeito, prazeroso? Nem todo dia é, a gente sabe que não é. Mas teve aquele dia especial. O que aconteceu naquele dia para que ele se tornasse perfeito? Eu acho que é aquele dia que você consegue dar um cheque, né, em todos os objetivos que você tinha para ele, né, e isso é produtividade. Nada é melhor do que você se sentir produtivo, de você falar assim, poxa, eu me planejei e eu realmente fiz acontecer. Isso é prazeroso demais. E quando não acontece, você acha que dependeu mais de você ou do outro? Olha, hoje em dia eu não me cobro mais tanto. Simplesmente assim. Não aconteceu? Ok, não tem problema. Não era para acontecer. Tem amanhã, tem depois, a gente faz acontecer depois. Ajusta depois para consertar, mas mas falhou, mas amanhã eu completo, eu tá tudo bem. deixar Sem de carregar me culpa. cobrar, de me culpar tanto, porque antes eu me culpava demais. Né? Então, eu tenho aquele perfil analítico, né, que dá chibatada nas costas. Então, hoje eu estou me transformando para cada vez mais me culpar menos. Vamos pausar tudo agora, vamos dar uma pausa, chega, porque por vamos enquanto dar. foi só para... Eu não fiz pergunta do roteiro até agora, você viu, né? Nenhuma, mas tá ótimo. Vou dar uma pausa porque eu quero fazer umas perguntas rápidas. Dá uma pausa aí.